Boa noite, tudo bom? Sou a Glória, fiz parte da turma 5, já concluí o curso do Master em Liderança e Gestão Pública pelo CLP. Faço parte da Rede Negritude Pública, e a Rede Negritude Pública ela foi pensada primeiro para a turma que está chegando aí, que é a turma 7, por pessoas incríveis, e integrei depois a Rede Negritude Pública quando abriu para as outras turmas. Eu vou falar um pouquinho de qual foi o contexto e quais os problemas que foram identificados, né, dentro da Rede Negritude Pública. O primeiro ponto foi a invisibilidade, ou seja, da gente perceber que faltam ainda lideranças negras em posição, né, de liderança, seja pública, seja em organizações privadas. Muitas vezes a participação da pessoa negra reduzida à questão racial e não trazendo aí outros temas, a dificuldade do acesso das pessoas negras em informações e redes e dificuldade de ascensão e valorização profissional das pessoas negras também. Então, isso compõe o primeiro ponto, que é a invisibilidade. O segundo ponto é a pouca transversalidade, né? Então, baixa discussão sobre o racismo e diversidade racial no planejamento das políticas públicas, quando a gente fala no âmbito da liderança pública, né? Então, acaba sendo reduzida a uma bandeira minoritária em que tem várias questões aí muito mais estruturais que estão em torno da transversalidade e pouco debate relacionado aos povos tradicionais e grupos específicos. O terceiro ponto de problema que a gente identificou foi o desconhecimento, ou seja, a sociedade ainda possui um conhecimento factual superficial sobre o tema, e isso gera uma discussão muito incipiente ainda. Então, como propósito, o nosso grupo colocou 3 grandes objetivos, que é a visibilidade e reconhecimento, que é justamente ao contrário da invisibilidade. Então, ajudar a aprimorar o processo seletivo do CLP, visando ampliar o interesse e participação dos negros e negras, fazer que a Rede MLG seja uma referência e formação de lideranças públicas negras, criando aí conexão entre os parceiros para visibilizar essa pauta. Tornar também a carreira pública atrativa para as pessoas negras, incluindo também o tema como indicador de produto do CLP. Do ranking competitividade, que também é outra ação que o CLP faz, e tornar a questão racial como um debate, um ponto de discussão relevante para dentro aqui, não só do CLP, mas como da rede toda que tem envolvida os egressos e alunos do Master em Liderança e Gestão Pública. A segunda é a transversalidade efetiva para fomentar e orientar a elaboração das políticas públicas que tenham como premissa a redução das desigualdades raciais. E o terceiro ponto é o conhecimento e sensibilização. Então, provocar as lideranças do MLG para sensibilização acerca do tema, estimulando um debate em seus ambientes profissionais, descomplicar as discussões de forma que seja acessível a todos e a todas e a todos esse debate, que seja muito bem qualificado. Então, assim, a nossa rede pensa e já tem produzido muitas coisas interessantes, como, por exemplo, artigos e pílulas. Agora a gente tem a nossa rede no Instagram também trazendo conteúdo, produções audiovisuais, eventos, informações. Então, esse webinar é um desses eventos. Então, a gente está nesse momento de produção de conhecimento para tornar a pauta racial não restrita à questão da raça, mas a outros temas importantes quando a gente olha para a política pública. Então, aqui eu encerro a apresentação do Rede Negritude Pública e vou emendar agora falando um pouquinho do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que teve o seu marco ontem, 25 de julho, e a origem dessa data, ela se deu em 1992, em que aconteceu o primeiro encontro internacional de mulheres negras na América Latina, e aí teve o objetivo de discutir sobre as desigualdades que estavam em torno do gênero e da raça, e do quanto isso refletia no dia a dia das mulheres negras latino-americanas e caribenhas. Então, teve um marco aí para debater essas desigualdades estruturais, e também foi a marca do feminismo negro aqui na América Latina. A partir disso, nasceu a Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas,
que se juntaram na ONU, e aí estabeleceu que o dia 25 seria o dia que seria lembrado internacionalmente do Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E quando a gente olha para o Brasil, o grande símbolo, então, é a Teresa de Benguela, que foi uma líder do Quilombo Quariterê, ou Quilombo do Piolho, que era o sobrenome do marido dela. E nesse quilombo, ela foi uma grande liderança que organizou administrativamente, politicamente, economicamente, em que tinha negros e indígenas que viviam ali e tinham uma produção econômica basicamente exclusiva da agricultura. Então, tinha plantação de algodão, mandioca, e ele foi um dos maiores quilombos localizados no Mato Grosso que fazia divisa com a Bolívia. Então, quando a gente olha para esse dia e olha a figura da Teresa de Benguela, a gente começa a lembrar de outros nomes muito relevantes da nossa contemporaneidade, como, por exemplo, a Sueli Carneiro, a Lélia Gonzalez, a Conceição Evaristo, a Djamila Ribeiro. E a gente não pode esquecer dessa data porque ela traz temas que ainda estão, infelizmente, em alta, como a violência contra a mulher, a desigualdade social e racial que ainda é muito evidente no nosso país, quando a gente olha não só para a questão de renda, enquanto mulheres negras ainda recebem menos em relação a mulheres brancas, e aí quando a gente olha para homens brancos também, né? Quanto da questão racial, quanto da questão educacional. Então, as meninas negras são as mais afetadas em educação, em não ter acesso a ser alfabetizada plenamente, a atingir o ensino superior, assim também como, por exemplo, a questão de acesso a saneamento básico, saúde. Então, quando a gente olha diversos recortes de políticas públicas, a gente vê o quanto essa desigualdade ela continua refletida. E eu quero trazer aqui um dado muito importante que, conforme o Atlas da Violência de 2020, divulgado pelo IPEA, em 2018, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas, sendo 68% delas negras. Então, a gente ainda enfrenta esse grande problema da violência doméstica contra as mulheres negras. Sem contar também que a maior parte da população brasileira são de pessoas negras, 54% da população. Então, para fechar aqui e já passar a palavra para a Rafaela, eu quero deixar a frase da Angela Davis. Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então, já fazendo gancho aqui para a Rafaela Bastos, que vai trazer um tema super importante para a gente, pelo menos para mim, super novo. Estou lendo recentemente sobre ele e estou super curiosa aqui para te ouvir, Rafaela. Boa noite, pessoal. Agradecer a presença de vocês nessa segunda-feira, né? Todo mundo aqui. Eu sei que a data de ontem, né? Acho que nos aproxima muito desse tema, mas afinal de contas é uma segunda-feira, então agradecê-los pela presença. Só uma correção: eu não sou gestora pública federal, eu sou gestora pública e comecei a carreira na esfera federal, mas depois eu fui para o município. Não sou servidora pública de carreira, então é uma opção estar aqui como atualmente, né, enquanto gestora pública. Atualmente nada, né? 13 anos, nunca consegui sair. Eu entrei falando que ia ficar 4 meses e estou há 13 anos, mordida pela mosquinha. E já mudei de carreira 5 vezes no ambiente público. Então, as pessoas às vezes falam que o ambiente público não dá para você mudar, não dá para você empreender, e enfim, eu estou aqui já nessa curva de aprendizado na gestão pública há 13 anos e já fiz bastante, enfim, já tive bastante prática, né? Isso tudo também para falar que hoje a gente está aqui mesmo para um diálogo. O tema do afrofuturismo, como a Glória comentou, não é que ele seja recente, mas a gente vê sempre novos autores, novas pessoas, muita gente comentando de maneira, acho que tímida, né, um pouco sobre o tema,
E aqui vocês vão ter uma fala muito mais pautada numa experiência pessoal, né? Eu tenho, assim, uma característica que eu acho que é feminina, né? Acho que muitas mulheres vão se identificar com isso, que é de estudar para poder tomar algumas decisões e fazer algumas escolhas. E quando eu me tornei presidente da Fundação João Goulart, eu não imaginava que a liderança fosse um lugar tão sozinho, né? Tão solitário. A gente tem mentores, parceiros, redes de apoio, mas ainda assim é um lugar muito sozinho. Eu faço muito um paralelo com um precipício, né? Então, se você olhar para baixo, você vai, né, fazer aquela... pode pendular ali ao ponto de cair. Mas se você olhar para o lado, você vai ver alguns mar de morros, né, ou outros precipícios assim, ou mais pessoas ali sozinha também tomando decisão. E se você olhar para frente, você pode ver uma paisagem, um horizonte. Então, eu passei 6 meses fazendo um curso de liderança criativa, e aí uma pergunta sempre vinha, que era quase terapêutica, né? Assim, o que você quer com a sua gestão, né? E aí, já no meu primeiro dia, quando eu fui entrevistada pelo prefeito Eduardo Paes, o Pedro Paulo e o Calera, eu encontrei a Joyce Trindade, que hoje é secretária da Mulher, Políticas e Promoções da Mulher. E aí, a Joyce... E a minha primeira reunião, enquanto presidente, foi com a Joyce. E aí, ali, para mim, já fez muito sentido, né? E eu olhei para a Joyce e falei, Joyce, não dá para ser em vão, não dá para ser, a gente não vai ter como descansar, a gente vai ter que ser potente, uma alimentar a outra, porque é importante. É importante que 2 mulheres negras de gerações diferentes, né? A Joyce tem 24 anos, eu tenho 40, estejamos aqui ocupando esse espaço de poder. E aí eu olhei para ela e saiu uma palavra, que eu nem sei falar direito, mas ainda vou aprender, mas saiu, e eu estou respeitando esse momento de inspiração, que é a transversancestralidade, que é transversal e ancestralidade. Aí eu falei, Joyce, a gente tem que se colocar nesse lugar de encontro, nesse lugar de potência. E aí, uma outra perspectiva, eu já estava lendo, né, sobre afrofuturismo, e aí eu pensei assim, depois desse curso de 6 meses, eu pensei assim, é isso, né? Onde o afrofuturismo se conecta com a gestão pública. Então, é essa minha experiência que eu vou trazer para vocês. Eu não sou uma referência no assunto, então, assim, depois eu posso passar nome de autoras, autores sobre o tema, mas eu estou vivendo a experiência de me propor na consciência de tomar decisões, ocupar esse espaço de decisão a partir de uma perspectiva afrofuturista. Então, na internet a gente vai encontrar muitas informações sobre afrofuturismo, como eu falei, não é um tema recente, mas ao mesmo tempo ele está sempre sendo sentido novamente, tendo novos sentidos, né, digamos assim. Então a gente vai perceber em muitas áreas, mas o destaque, e até acho que é mais fácil de identificar, é em áreas como a estética, cinema, artes visuais, né? O cinema teve um sucesso recente do Pantera Negra, artes visuais, música, literatura, mas eu gosto muito da noção de movimento. Então, para além dos diversos campos de atuação, de ação, de reflexão, de questionamento, a gente se movimenta hoje como construção em direção a um futuro possível, né? Onde nós negros não apenas existamos ou subexistamos, né? Como muitos de nós ainda estamos hoje, mas para que a gente possa compreender, nos compreendermos por nós mesmos, a partir de narrativas que são construídas por nós. Então, eu fico pensando muito nisso a cada dia que eu levanto para trabalhar. Eu tinha
Até uma pessoa que foi meu ex-chefe, o Mulan, ele fala muito do CLP, falava muito do CLP. E ele falava que ele pulava da cama para trabalhar. Aí eu falava assim, cara, que disposição. E eu acordo agora com isso, né? Com pular da cama para trabalhar nessa perspectiva afrofuturista. E hoje eu entendo Mulan porque é uma coisa, é uma decisão. É uma decisão diária você ocupar um espaço de poder e tomar uma decisão nesse lugar. Mas, enfim, falando primeiro do porquê, né, ou como eu cheguei e pensei nesse lugar do afrofuturismo como uma possibilidade metodológica dentro da gestão pública, e depois a gente vai conversando um pouco mais sobre o conceito e os caminhos que a gente vai vislumbrando a partir daqui. Mas são 2 pontos que me fez pensar, né? Já tratei um pouco deles no início da nossa conversa, mas um sou eu mesmo enquanto liderança negra, e o outro é como eu me entendo dentro desse ecossistema da gestão pública também como essa liderança. Como eu falei no início, a gente se sente muito sozinha, né? E tem uma coroa assim bem carregada em quem é líder negro, que é a liderança essa que a gente falou que é bem solitária, a representatividade, porque assim foi uma comoção quando eu e a Joyce ocupamos esses espaços. Eu ainda sou musa da Mangueira, então uma passista virar presidente é inimaginável. E aí, assim, fica um peso dessa representatividade, você não pode errar praticamente, e é um lugar onde muitos erros vão acontecer e tem que acontecer. E o outro lance, que aí é muito sentido, deve ser muito sentido por lideranças negras, é a questão da oportunidade, né? Parece que a gente só vai ter essa oportunidade. Então, virou presidente, agarre com unhas e dentes, não erre, seja simpático com todo mundo, faça tudo que te orientarem, e mais e mais e mais. E você, quem é você nessa história? Né? E toda uma história de luta, de resistência, vibrando com você. Ainda tem eu sou geógrafa, então eu presto muita atenção nos lugares onde eu frequento. E aí eu fico entrando em palácios, né? Em palácios feitos por escravos. Então é tudo assim, a gente ainda é uma liderança negra, a gente vai pisando em momentos simbólicos, é como se a gente tivesse que realmente se reinventar, né? Então, tentar não estranhar, ao mesmo tempo ter um orgulho, mas é um estranhamento, porque, né, os nossos ancestrais estiveram ali em condições desumanas, então todas essas emoções elas vão brotando, né? Então nessa condição também de liderança negra que o afrofuturismo me deu um pouco de respiro, né? Então, assim, possibilidades para a gente não sufocar. Então, primeiro de tudo, foi porque eu acredito que é relevante para o meu autoconhecimento enquanto gestora pública negra, na condição de liderança e liderança negra, considerando esses aspectos da representatividade, considerando o racismo estrutural, tudo que pode me limitar e me podar emocionalmente, né? Mesmo que a gente esteja preparada para esses espaços, academicamente, educacionalmente, soft skills, hard skills, enfim, mas eu sentia que essa perspectiva afrofuturista é um alicerce para mim enquanto liderança. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo aí já é mais prático, tem mais a ver mesmo com o dia de hoje, com a fala de hoje da gestão pública, é porque através da Fundação João Goulart, quando eu fui convidada, eu fiz uma proposta, né? Que o prefeito falou assim, eu quero ouvir você. Aí eu lembro que muitas pessoas falam assim, ele vai te dar 3 minutos para falar. Eu falei, o que eu falar em 3 minutos? Eu vou ouvir e já vou responder o que ele me perguntar, né? Porque 3 minutos eu falo a beça. Aí ele falou assim, ele falou, não, eu quero ouvir você, pode falar. Aí eu fiquei sem ter o que falar, porque eu fui preparada para falar em 3 minutos. Eu falei, gente, por onde eu começo?
Já me perdi. Aí eu falei assim, ele quer falar? Então vou falar o sonho. Vou falar o sonho. Aí eu falei, prefeito, eu penso nisso, nisso, nisso e nisso. Aí ele, nossa. Aí eu falei de branding para políticas públicas, falei de formação de lideranças, de capacitação, de nudge, de transversalidade, super me conectei aqui com o início da fala de vocês. E aí ele falou assim, não, incrível, você vai ser a minha evidência de gestão pública. Eu falei, é isso, assim, a Fundação João Goulart tem que ser um catalisador de boas práticas, capilarizar as boas práticas, balancear essa cadeia de valor, trazer esses atores não tradicionais para a gente poder ir capilarizando as boas práticas na prefeitura. E aí ele falou, aí ele minto, antes da gente decidir que era a Fundação João Goulart, ele perguntou: a Fundação João Goulart pode absorver tudo isso? Eu falei: pode. E foi assim que eu vim parar na fundação. E aí, já de cara, ele pediu para fazer uma reunião com todo o secretariado para pensar a cidade. E aí eu pedi para ele uma marca. Aí ele falou assim, como assim uma marca? Eu falei, assim, um plano, né? Vamos fazer os secretários olharem para um plano. Ele, não, mas já vai ter a marca do planejamento estratégico. Eu falei, não, vamos pensar numa marca para esse momento. E aí a gente fez dinâmicas de design thinking, de branding, metodologias para poder os secretários falarem o que eles estavam pensando em trazer na sua construção de cidade. E é nessa cadeira de criatividade aplicada é que eu penso no afrofuturismo como ferramenta metodológica. Então, a gente vai, através da fundação, a gente tem um trabalho com esse conceito de criatividade como método, e aí a gente utiliza ferramentas de design thinking, branding, a gente tem trabalhado com diversas secretarias para refletir o seu processo. E aí saírem dali com os objetivos chaves para o que deseja entregar para a cidade. E aí foi inevitável pensar sobre quem, como ou quando se reflete sobre as narrativas, né, de uma parcela negra da população. E aí eu comecei a inverter um pouco a lógica. Então, tem uma ferramenta chamada, só para trazer um exemplo para vocês, já do afrofuturismo na prática, tá? Tem uma ferramenta no Design Thinking que se chama personagem icônico. E aí, através dele, por exemplo, Madonna. Você vai pegar a Madonna através do jeito da Madonna, de algumas características que o facilitador vai te dar, você vai pensar em resolver desafios com aquelas características. E aí, eu já botei 3 pessoas negras. Então, era um evento com todo mundo branco, de negro, só tinha eu e a Joyce. E aí, já na metodologia, eu botei as 3 pessoas negras. E aí eu botei o Renato Sorriso, botei a tia Zurica, né, que eu também não sou boba, não vou obrigar o prefeito nessa hora, e o Renê Silva. E botei até a característica do Renato Sorriso, da tia Zurica, mas tudo olhando para a construção de um planejamento estratégico. E aí quando eu falo do simbólico, né, a mitologia africana, a mitologia não, mas os mitos africanos, eu gosto de falar sempre no plural, eu gosto muito da noção de tempo, né? Que é olhar para o passado para a gente ter esse presente como um presente mesmo para a gente pensar o nosso futuro. Então, a gente não vive como a lógica ocidental, correndo atrás do futuro, olhando para onde vai ser. É um pensamento mais focado na experiência. E a experiência não dá para ser no futuro, ela é no presente. Então, a gente vai olhar para o nosso passado, aprender, revisitá-lo, repensá-lo, no nosso caso, com as nossas dores, recriá-los, né? E a gente pensar nesse presente hoje, o que a gente pode fazer, o que a gente vai movimentar hoje para poder ter um futuro, né? Pensar nos futuros possíveis. Uma fala muito do Milton Santos também, um cérebro geógrafo. E aí, a primeira questão para mim, qual foi?
o evento era feito no Palácio da Cidade, que foi um palácio, né, feito por pessoas escravizadas. Então, eu já trouxe ali o primeiro reflexão do pensamento produzido pelas pessoas que estavam ali, já era através de pessoas negras, que era a partir dessa dinâmica com a tia Zurica, com o René Silva e com o Gari, Renato Sorriso. Então, a partir de características dessas pessoas, aquelas pessoas ali presentes fizeram essa reflexão. Então, você tem uma atividade que ela trabalha com o simbólico, mas também com a metodologia de design thinking. Então, esse aqui já estou aqui já trazendo o exemplo na prática, né? Porque para mim foi muito ter essa noção, né? Quem está pensando, quem está refletindo sobre as narrativas dessa parcela negra da população. Então, porque a gente olha para o lado, para a maioria dos gestores, né, e são brancos, e assim, podem ser desconsiderados aspectos importantes e que são conquistados pela população negra, né? Então, Porto Maravilha, enfim, tem uma série de temas, de espaços dentro da cidade do Rio de Janeiro que são muito importantes para a nossa história, e quem é que está considerando isso na construção de outros elementos que vão sendo agregados nesses espaços, né? Quem é que está pensando e criando ações, projetos e políticas públicas olhando para essa perspectiva de futuro da população negra, sem pensar apenas no acesso. Acessou o serviço, está na clínica da família, pegou a simvastatina, a losartana, pronto, está tudo bem. Não é só isso, assim, né? Quem está pensando o que é o efeito da simvastatina na população negra? Quem está pensando em demência senil, né, em pessoas negras de maior idade? Né? Então, assim, tem doenças, tem situações. A gente ontem, a maioria de vocês devem ter visto, né, a história da Raíssa, né, a skatista. Eu fico pensando assim, eu não sei vocês, mas eu sou aluna de escola pública, tá, gente? Então, eu fiz a vida inteira escola pública. Eu fico constrangendo os secretários, que eu falo, eu sou da clínica da família, eu sou da escola pública, então vocês estão assim com a pessoa testando todos os serviços que vocês estão colocando no planejamento estratégico. Mas eu lembro que tinha uma fase que você voltava de férias, fazia uma redação, né? E aí eu fico pensando assim, cara, se já existisse afrofuturismo, já existia, né? Mas se a gente já tratasse do afrofuturismo na educação, as redações das crianças negras seriam outras, sabe? Com uma visão de futuro que talvez hoje essas crianças tivessem outros sonhos, outras ideias, tivessem mudado outras realidades, né? Você criar esse deslocamento, essa ficção científica especulativa de outras possibilidades de um futuro negro, sabe? Ajuda neurocientificamente, isso também tem uma propriedade que vai fazer diferença na construção de uma sociedade mais equânime, né? Ou pelo menos que as pessoas se sintam protagonistas ou na centralidade das suas escolhas enquanto pessoas negras. Então, são coisas que a gente passa assim ao largo, mas que faz diferença na vida, nesse nosso exemplo aqui, né, de crianças e adolescentes. Vou fazer um pouco assim, um tom mais, digamos, professoral, para a gente ficar na mesma página, né? Não sei quantos de vocês estão ligados nesse tema, mas o afrofuturismo, ele como prática, muita gente fala, né, da década de 90, mas como prática, ele nasceu na década de 50. Né? Então, tinha um artista que é compositor de jazz, Sun Ra, pianista e poeta, e ele foi considerado um pioneiro nesse tema do afrofuturismo, mas não como terminologia, não como conceito, mas como prática. Mas foi a partir da década de 90, aí sim, algumas pessoas datam de 1993, outras 94, que o Mark Derry, que é uma pessoa branca, ele vai cunhar esse termo, mas a partir de um questionamento sobre a escassez da presença de pessoas negras em temáticas de ficção científica. E aí ele tem
ele faz um estudo, ele faz uma pesquisa, uma entrevista com alguns cineastas e representantes da cena importantes, e ele faz esse questionamento, né? Por que não existem pessoas negras ou então expressões artísticas com a temática negra para a reflexão de uma ficção especulativa ou científica. E ele define o afrofuturismo como... Ele cunha esse termo, e ele define afrofuturismo como uma ficção especulativa que trata de temas afro-americanos e lida com preocupações afro-americanas no contexto da tecnocultura do século XX. Isso liderou todo um movimento, todo um engajamento para se começar a entender essa pauta a partir dessa perspectiva do deslocamento, da criação de futuros a partir de uma especulação científica, né? De uma ficção especulativa, desculpa. Vamos agora dar um salto e trazer mais para a nossa realidade mais atual. A gente já tem muita gente falando sobre isso, de blogueira a acadêmicos e estudiosos, e eu trouxe algumas definições desses conceitos. Uma pessoa que eu gosto muito é a Morena Mariá. Ela tem um podcast muito bom, acho que é Fale Afrofuturo, depois eu mando para vocês esses nomes. Ela é muito didática, ela é inspiracional, e ela traz um conceito que para ela o afrofuturo ele tem a intenção de refletir e debater a cultura e a história africanas. Ela entende como um movimento crítico. Tem a Nathalie Neri, que entende o afrofuturismo como uma radical ideia de que pessoas negras existem no futuro. Hélio Menezes, que é um antropólogo, ele fala do afrofuturismo como uma forma de entrar em campo para disputar novas narrativas que podem quebrar os estereótipos, podem impulsionar olhares em direção a pessoas negras fora da subalternidade. E isso, para mim, esse é o conceito, para mim, que é assim, mais faz sentido para a gente dentro da gestão pública. Porque eu trabalhei com Nudge, trabalho ainda, né, com Nudge, e é impressionante como a gente conseguiu, com a Nudge Rio, fazer com que as pessoas, ao elaborarem políticas públicas, elas começassem a se colocar no lugar do cidadão. Então, a gente utilizava a metodologia de personas, a gente, na hora de desenvolver, a gente tinha todo um passo a passo para as pessoas se colocarem no lugar do cidadão, para arquitetos, engenheiros, enfim, várias pessoas, vários gestores que faziam políticas públicas e estavam sempre conscientes e com a experiência de formular políticas públicas maravilhosas, mas poucas vezes estavam se colocando no lugar daquela pessoa que pega um trem 4 horas da manhã, no lugar daquela mãe que tem que passar, deixar o filho na casa da avó, depois voltar, deixar a avó levar para a creche, aí fica preocupada não só com o filho, mas com a mãe também, né? Porque estão os dois lá, em toda essa questão, envolvidos em todo o tema da educação. Então, assim, é uma família que tem poucos recursos, a educação não tem só a ver com a família e a escola, tem só a ver com o aluno e a escola. Tem a ver também com a comunidade, é uma rede de apoio, né? Em áreas de vulnerabilidade social, a educação ela precisa de uma rede de apoio, preciso do meu vizinho olhando, preciso da minha mãe ajudando. Então, a gente tem que começar a construir políticas públicas com esse olhar. E aí, quando o Hélio Menezes fala do afrofuturismo, com essa ideia de quebrar o estereótipo para não olhar para pessoas negras, para que esse olhar mude, né, para que seja fora da condição da subalternidade, isso é muito importante, porque essas condições que a gente está descrevendo aqui, elas já são degradantes. Então, até para quem vai elaborar a política pública, como que você faz esse deslocamento
para você não cair nesse automatismo, não continuar reproduzindo preconceitos na elaboração das políticas. Então, eu entendo que essa ficção, eu acredito, né, estou apostando, pode ser que daqui a uns anos eu esteja falando uma grande besteira, acho que eu esteja falando uma grande besteira, mas eu aposto que fazer o uso do afrofuturismo, dessa ficção especulativa, te dá uma licença para você ter um deslocamento para pensar, né? Tentar reduzir um pouco a dor, para pensar em novas possibilidades para a população negra na elaboração das políticas públicas. E no dicionário, enfim, é tratado como um movimento também, como eu falei, cultural, estético, político, que vai se manifestar no cinema, na fotografia, na moda. Mas voltando ainda, né, nessa questão que o Hélio Menezes trouxe, para mim é a partir da questão racial na gestão pública, né, do quão cheio de melindres fica o ambiente. A gente sabe aquela coisa que a gente fala do clima está palpável. Então, quando a gente vai tratar de uma política, né, as pessoas ficam cheias de dedos e medos, eu entendo, mas não está dando para esperar, né? A gente não tem esse tempo, né? Como o Carioca fala, sem tempo, irmão. A gente precisa estar aqui todo mundo junto, construindo essas políticas públicas para melhorar a vida da população negra, que representa uma camada importante da população, não só em números, mas economicamente também falando, já que, né, o dinheiro é a tônica. Então, para mim, a partir dessa questão que fica, né, desse como fazer, de não saber falar, de ficar com medo de tocar no assunto, então, se a gente precisa preparar esse ambiente para se parar para pensar em políticas públicas que comecem a tornar mais equânime os acessos aos serviços públicos, que são, sim, interpelados por esses marcadores sociais, raciais, essa ideia de achar que a mulher negra aguenta mais horas de parto, essa ideia de que achar que a mãe tem que levar o filho no colégio e pronto, né? Que uma pessoa que mora numa área de vulnerabilidade social não precisa de uma rede de apoio, da importância da creche para determinadas classes sociais precisar ser um pouco mais de tempo, enfim. Essas variações elas precisam ser relacionadas aos territórios, à população, e olhar para esses marcadores sociais e raciais. E aí, com isso, eu comecei a refletir que se o afrofuturismo como método para a elaboração dessas ações, projetos, políticas públicas, se não funcionaria. Na verdade, eu estou ainda com esse questionamento e testei no planejamento estratégico do Rio de Janeiro dentro desse conceito de criatividade como método, que nada mais é do que você ter um processo criativo que você chegue a um lugar, né? Alguns objetivos chaves. Mas é muito importante ressaltar que essa prática ela precisa ser conduzida, é um papel a ser conduzido por lideranças negras. Então, é indispensável que a centralidade negra nessa agenda, o afrofuturismo enquanto conceito, ele surge da necessidade de ouvirmos as histórias de pessoas negras sobre a ficção especulativa, sobre tecnologia, sobre futuro, e como método no que eu defendo aqui, né, no que eu acredito na gestão pública, eu penso em áreas como educação, saúde, planejamento, fazenda, cultura. É uma forma de pessoas negras ocupando os espaços de decisão, elas não só possam se expressar sem o constrangimento que eu já vi muitas pessoas negras sentirem, né? Aquela coisa de... Tem até pesquisas na área de ciência comportamental específica com mulheres, mas eu acredito que deva acontecer com pessoas negras, que mulheres que ficam em posições de liderança em times só com homens, elas têm dificuldade de exercer, de expressar o seu papel de liderança da maneira que elas acreditaram até então ao ter aquela oportunidade. Então, a gente fica constrangido, às vezes, de mostrar a nossa ideia. Então, eu penso que o afrofuturismo,
como eu falei lá na frente, esse elemento de autoconhecimento, e acho que é uma forma da gente conseguir mostrar que, olha, não é... Eu nem ligo para essa coisa de falar que é mimimi, tá, gente? Eu já tô, tipo assim, não ligo mesmo. Mas esse espaço de poder aqui está sendo ocupado por uma liderança negra, e essa liderança negra, ela não vai ser irresponsável com o futuro de pessoas negras. E aí, com isso, eu já disse alguns nãos, inclusive, na Fundação João Goulart. Então, por exemplo, já me falaram assim, vamos fazer o líder carioca. Ih, o Mulan está aqui. Falei de você. O líder carioca, vamos fazer uma ação afirmativa para negros. Eu quero dizer, só vou fazer depois que eu souber onde estão os negros na prefeitura do Rio. Porque eu não vou ser responsável de abrir um processo com a ação afirmativa, que aí o líder carioca vai ter, sei lá, negro, vai ter 4 anos de glória, porque vai ser excepcionalizado pelo prefeito, e no final da carreira está lá com benefício suspenso, com redução da sua aposentadoria. Então, isso é afrofuturismo. É você tomar uma decisão hoje, nesse presente, olhando para o futuro possível dessa pessoa negra. E tem pessoas negras que não vão concordar com você, tá? Também não é um romance isso. E com isso, assim, né? Eu penso que afrofuturismo na gestão pública é imaginar alternativas, criar novos mundos, futuros possíveis, mudar a realidade, criar narrativas, centralidade de poder para a liderança negra, criar noções de futuro, é a ideia de história, é mediar a construção de realidades futuras. Então, quais são as abordagens que a gente vai usar para criar ações, projetos e políticas públicas para criar esses futuros possíveis, né? Quais são os futuros que as crianças negras estão imaginando na cidade do Rio de Janeiro? O que as mulheres negras estão pensando? A gente não vai poder construir uma sociedade mais equânime, né? Uma perspectiva integralista, né? Com pessoas brancas compondo. Eu sei que tem várias pessoas negras que não concordam com essa visão, mas eu entendo que nessa geração assim não vai rolar. A gente precisa integrar, porque as pessoas brancas ainda estão ocupando esses espaços de poder, então a gente vai ter que construir. E aí entendo que assim quem está lutando assim por essa perspectiva, por essas narrativas das pessoas negras, quem está atento, sabe? A gente que é liderança negra não pode ficar nesse espaço de poder apenas reproduzindo o papel que já foi dado, ocidentalizado, né? Essa perspectiva única de se tentar construir histórias, políticas e ações. Então, a gente precisa se colocar nessa condição, e eu acho que o afrofuturismo é uma forma que cuida tanto de você enquanto indivíduo, mas também colabora com você nessa metodologia para exercer sua liderança como sendo uma pessoa negra, né? Como eu já falei, a gente tem aí alguns pesos nessa jornada, né? Simplesmente ser líder. Mas eu também vejo limitação nessa questão metodológica afrofuturista. Não tem a resposta, para mim ainda fica a pergunta, né, de qual vai ser o sentido de eu falar em afrofuturo num ambiente que não apresenta essa cosmovisão, né? Essa maneira de entender o mundo, essa maneira de entender essas relações humanas, essa visão de mundo, né? Então, enfim, espero ter contribuído aqui com vocês. Eu sou muito prática, então eu não sou muito acadêmica, mas eu leio bastante, então eu não fui leviana com vocês aqui, mas com certeza eu sempre trago mais coisas do meu dia a dia, porque eu já estou lendo e aplicando, e é nisso até agora que eu estou vendo sentido. Mas para mim, pessoalmente, tem sido aliviou bastante aqui a barra de ser uma liderança negra, pensar no afrofuturismo como um método.
Espero ter colaborado com vocês. Maravilhoso, Rafaela. Foi muito rico, foi muito legal. Eu acho que você trouxe uma nova perspectiva sobre várias coisas, e principalmente eu acho que traz isso muito para a realidade dos gestores públicos, principalmente das lideranças negras, o quanto é desafiador, né? E você trazer, abrindo esse espaço aqui, suas experiências pessoais, eu acho que isso acaba, às vezes eu vi muitos líderes balançando a cabeça, confirmando o quanto já passaram por isso, e eu acho que a experiência traz um ganho muito grande, né? E principalmente trazendo esses desafios e perspectivas sobre esse assunto que é novo também, né? Falar sobre afrofuturismo, nós ainda ouvimos pouco, né? E trazer esse seu olhar, eu acho que também nos impulsiona a conhecer mais sobre, né? Muito obrigada, Rafaela. Pessoal, o grande objetivo é que seja um diálogo, um papo, e aí eu acho que esse último bloco gostaria de abrir para perguntas. Eu acho que vocês podem levantar a mão ou mencionar lá no chat e a gente abre o áudio para que vocês possam fazer a pergunta para a Rafaela, tá bom? Para a gente poder potencializar os últimos momentos aqui com ela. Então, pessoal, alguma pergunta? Moniz, eu tenho. Por favor, Glória, fica à vontade. Bom, Rafaela, primeiro, obrigada pela sua fala. Me identifiquei muito por tudo que você trouxe, principalmente com esse final que você falou, sou muito prática também, sempre fugi não, assim, eu fiquei um pouco decepcionada com a academia, me desculpe os acadêmicos, mas eu acho que falta uma ponte aí muito grande entre a prática e a academia, então, querendo ou não, você está fazendo essa ponte, isso é essencial para que o nosso Brasil ele possa crescer, e aí você está sendo um exemplo no Rio, né? Bom, minha pergunta é a seguinte: considerando que apenas 0,4% das mulheres negras ocupam cargos executivos, como que você vê a posição das mulheres negras em 30 anos? Já para o futuro, né? Porque é complicado, assim. Eu acho que não tem uma resposta certa para isso, né? Mas, novamente, assim, eu fico pensando que é por isso que é importante, assim, pensar nesse afrofuturismo como método. Porque se a gente pensar só como uma teoria e esvaziá-la, a gente tem que tentar aplicar essa teoria, né? Para a gente poder ver se a gente realmente vai conseguir construir futuros possíveis, né? O Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro, ele falava que o passado, enquanto objeto, ele já não existe mais. Enquanto tempo, ele já não existe mais, desculpa. Enquanto tempo, ele já não existe mais. Mas enquanto objeto, ele pode continuar existindo. Então, para ser um objeto, houve uma construção. E aí, nessa construção, nesse momento presente, você consegue pensar em perspectivas futuras. Então, eu penso que se a gente tratar do afrofuturismo como método, criar esse deslocamento, especular, criar noção de futuro, de cultura, de possibilidades, a gente pode imaginar que mulheres negras daqui a 30 anos elas possam ocupar posições sem e respeitando um pouco das histórias e aprendendo com as mulheres negras que estão hoje, né, se sufocando, abdicando de algumas coisas para conseguirem existir no espaço de poder. Eu fico imaginando a Joyce, né? A Joyce tem 24 anos, ela deve ter amadurecido 30, né? Porque cuidar numa cidade como o Rio de Janeiro, sabe, que tem a violência contra a mulher física, política, mental, psicológica, sabe? Então, assim, uma jovem de 24 anos, mas o tamanho dos sonhos da Joyce são muito grandes. Então, o afrofuturo dela suporta o hoje. Isso é muito legal. Isso é muito potente. E eu falo para ela, Joyce,
tiver com dor de barriga, eu escrevo teu despacho, assim, não vai dar errado, sabe? Acontecer qualquer coisa, eu carrego o que for, sabe? Carrego você nas costas, você vai lá e é um compromisso que a gente tem que ter uma com as outras, né? E principalmente com as lideranças negras, porque são poucas. Então, essas mulheres, se a gente pegar alguma das falas de pessoas que ocuparam o espaço de poder de gerações anteriores, né, além de todos os seus pioneirismos, a gente vai ver uma similaridade com situações que a gente defende hoje, com causas que a gente defende hoje, né? Porque a gente continua a viver em um sistema que é estrutural, de racismo e machismo estrutural, que nos restringe, nos inibe, nos exclui e nos mata. Então, como é que a gente vai imaginar um futuro se hoje muitas oportunidades não são possíveis? Então, talvez, com as narrativas, que é essa minha aposta, de ficção especulativa, né, pode potencializar o processo de criatividade de forma aplicada e que realmente vá construir, vá deslocar, vai propor circunstâncias que sejam possíveis visualizar um futuro em que negros existam como se imaginam, né? Quando aquela adolescente que estava grávida faleceu, o depoimento da mãe dela foi muito claro, sabe? Assim, é sempre assim, são sempre os mesmos. É sempre a bala perdida que acha um corpo negro. Então, assim, até quando? E aí, quando o afrofuturismo ele já tem uma pauta radical nesse sentido, né? Então, assim, a gente tem que construir hoje. Não tem jeito assim. A gente vai ter que pensar nesse futuro mas construindo hoje. E isso tem muito a ver com a ideia, a percepção de tempo, né, na cosmovisão africana, né, que não é olhar para como né, a forma ocidental, né, que é esse futuro lá longe, vamos construir essa cidade, vamos fazer essa casa enorme, vamos fazer não sei o que lá. Não, parte das experiências elas precisam ser cumpridas hoje, do que a gente quer viver nesse futuro. Então, aí eu acho que a gente, enquanto rede, tem que ter esse compromisso. Enquanto a gente está ocupando esses espaços de poder, a gente tem que ter esse compromisso. Então, assim, né, não disputar tanto a narrativa, né, não transformar os nossos espaços de poder em disputas de narrativa, criar narrativas para compor, né? Acho que a chave é da composição. E aí Rafaela, chegar, tentar aumentar esse percentual. Rafaela, então, assim, pensando na ideia de que a gente precisa desenvolver um método, né, para que a gente possa garantir que o afrofuturismo realmente seja implementado de uma maneira mais orgânica, né, nas redes públicas. Então, como que você vê o papel do Estado nesse desenvolvimento e implementação do conceito do afrofuturismo, no sentido de tornar mais orgânico essa metodologia, como você está colocando? Então, eu estou colocando como uma metodologia. É muito importante vocês estarem atentos a isso. Não achar isso num livro. Se você botar no Google Mas é Afrofuturismo e Gestão importante. Pública, talvez vocês nem vão achar nada. Eu não sei se eu vou ter tempo nem de desenhar a metodologia, então já estou aqui avisando que está tudo na minha cabeça. Mas E essa estou aqui experiência, compartilhando com vocês para que a cabeça de vocês também produzam outros conteúdos. Mas, assim, eu entendo que ela é apoiar. O papel do Estado é apoiar. É não ceifar as oportunidades de pessoas negras estarem ocupando espaços de poder, né? Se você se as pessoas negras estiverem na centralidade dos espaços de decisão, né, podendo optar ou não, mas eu entendo que pelo afrofuturismo, como elemento, como método, é possível a gente catalisar essas experiências de vida mais dignas, né, a partir dos dispositivos públicos. Então, quando a gente faz coisas, não precisa ser criar uma coisa de gênio, né? Mas assim, só de a gente botar lá
uma metodologia de design thinking, a gente botar pessoas negras ali, sabe? A gente imprimiu as fotos lá da tia Zurica, do Renê, do Renato Sorriso, ninguém entendendo nada, né? O que é isso aqui? O que são essas pessoas? Eu vim aqui para fazer o planejamento estratégico da cidade, estou de cara com a foto da tia Zurica. Então, assim, mas é através dela que a gente vai pensar, de uma mulher negra, idosa, matriarca, né, com toda a ancestralidade de uma dama do samba, né? Então, são através, e isso eu aprendi muito na Nudge Rio, né? Não é uma situação de empatia, mas é você se colocar próximo, se colocar disponível para refletir pensando em. Então, isso já muda muito a sua forma de criar e desenvolver políticas públicas. Então, quando a gente para e pensa como um aluno da escola pública vai receber o SMS de Nudge, que tem lá uma mensagem que, sabe, vai fazer com que ele estude para a prova, só de você se colocar nessa condição, você já cria uma coisa que é muito mais próximo dessa circunstância. E, por exemplo, no Nudge, a gente faz um teste da efetividade, né, do que a gente está construindo. E, geralmente, a gente tem retorno positivo, sabe? Então, a gente não está falando de algo que é uma tentativa boba, como algumas pessoas chamam, às vezes, uma cartinha, vai mandar uma cartinha de inadimplência, uma cartinha do IPTU, uma cartinha de matrícula. Não é só isso. Assim. A efetividade, quando a gente faz os testes controlados, randomizados, a gente verifica que tem efetividade nesses dispositivos. Então, eu entendo que você pensar o Estado apoiando a presença de lideranças negras, dando espaço para essas pessoas agirem, né, tomar tomadas de decisão a partir dessas expressões da sua forma, né, de outras formas de ver o mundo, eu acho que a gente já tem aí uma condição na geografia a gente fala espraiar, né, de aumentar, digamos assim, a rede de pessoas que passam a pensar em perspectivas de futuro digna para pessoas negras, né? E aí sim a gente tem um sistema público mais equânime, porque enquanto a gente estiver pensando em acesso, sem pensar em como as pessoas estão acessando, né, vivendo num país desigual, numa cidade desigual como a gente vive, a gente não está lutando por uma sociedade mais equânime. A gente está só construindo espaços para serem acessados. Por quem? Não importa. E aí, assim, né, a gente passar a vida não se importando com quem é difícil, né? Obrigada, Rafa. Obrigada, Rafa. Acho que para fechar, eu sei que do seu tempo, você tem uma reunião logo em seguida. Tem uma pergunta aqui da Camila Guimarães, eu acho que a gente pode fechar com ela para você poder seguir para a sua agenda. A pergunta da Camila é a seguinte: quais ferramentas podem auxiliar os gestores no resgate de memórias dos servidores negros? Os servidores negros que já de destaque ou de uma maneira geral? Não entendi. Camila, você pode nos ajudar? Ela falou no sentido geral. Camila, fica à vontade se quiser abrir o microfone, tá? Que ferramentas? Então, eu ainda estou no início dessa caminhada, né? Então, o que eu tenho feito é o espaço de criatividade. Então, onde tem processo criativo, onde precisa criar algo, onde precisa chegar a um objetivo, né? Toda aquela fase de planejamento, de criação, de cocriação, eu tenho tentado colocar narrativas de pessoas negras, outras formas de visão, né, de pessoas negras, trazer pessoas negras para o espaço de construção,
Então, às vezes, a pessoa está lá na secretaria, está na Fundação Parques e Jardins. Eu falo, não, passa lá na Fundação, vem tomar um café. Não parece que não tem nada a ver, mas tem, entendeu? Então, assim, a pessoa lá, o presidente do planetário, toda a exposição que ele faz, eu vou. Aí, toda vez que uma autoridade vai, ela tem que falar, né? Aí, a exposição é de meteorito. Falei de fundação na exposição de meteorito. Tem que falar, sabe? E aí você vai conectando, você vai fazendo a rede, vai fazendo sentido visualizar as pessoas negras ocupando, expressando seus espaços de poder. Então, primeiro, assim, de tudo, eu acho que essa situação em rede. Segundo, eu acho que de maneira prática, mais próximo do tema gestão pública, eu tenho utilizado muito nessa fase de planejamento e de criação. E aí eu canso de substituir situações da metodologia de design thinking, que eu acho que tem uma perspectiva muito eurocêntrica ocidental. Eu já procuro uma lenda, procuro um mito, procuro, às vezes não, às vezes eu pego uma experiência de algum servidor público mesmo, negro, que já está ali há bastante tempo, e trago, ou então já chamo uma pessoa negra para falar ali naquele lugar. Também é importante você visualizar que pessoas negras falam de outras coisas, não falam só de racismo, né? E aí, esse é um ponto. E o outro ponto que eu acho que é importante é buscar se encontrar periodicamente com pessoas negras para trocar e compor. Então, eu e a Joyce, a gente faz muita coisa juntas, assim, na prefeitura, né? E sempre tem a ver com as nossas cadeiras, sabe? Assim, não é tapinha nas costas. Eu vou lá para fazer algo na Secretaria da Mulher que realmente vai entregar para a cidade algo importante para a Secretaria da Mulher. Então, ela agora tem um pacto de violência contra mulheres, né? Então, uma das primeiras ações de um fórum que vai ser composto vai ser feito com dinâmicas de design thinking que a Fundação João Goulart apresentou. Então, essas composições, esses relacionamentos, como a gente comentou, é que vai criar as novas narrativas, as novas possibilidades, e aí, enfim, é o que eu acredito, né, gente? Assim, é a caminhada aí que eu estou traçando. Se vai dar certo, não sei, mas também não deu muito certo até agora, né? Então, vamos apostar. Obrigada, Rafaela, era isso mesmo, obrigada de verdade, contribuiu bastante até para a formulação de ideias aqui, já estou com a cabeça borbulhando aqui. Obrigadão. A gente pode trocar comigo, gente, porque eu também estou aprendendo e às vezes não tem tempo, assim, né? Então, por isso até quando a Camila me convidou, eu falei, eu posso falar sobre isso, mas eu falei para ela, olha, eu estou no início dessa caminhada, mas eu acho importante, porque eu acho que as coisas não têm que estar dentro da nossa cabeça, né? A gente está aqui vivendo, precisa expressar. Maravilha. Acho que a gente pode fechar assim, agradecendo mais uma vez, Rafaela. Foi super produtivo. Eu acho que isso só comprova a potência também da Rede MLG, com a força e a união da Rede Mulheres Públicas e Rede Negritude Pública, que cada vez ganha mais espaço, tem aproveitado muito dessa parceria com o Centro de Liderança Pública, então só tenho a agradecer. Rafaela, foi totalmente um espaço de diálogo mesmo. Eu acho que você abrir a sua experiência trouxe essa leveza no sentido de entender também o quanto é desafiador ser uma líder mulher e negra, né? Então, agradeço bastante, agradeço todos os engajadores desse momento, todos os participantes aqui, fora a rede CLP, fora a rede MLG. Muito obrigada a todos aqui presentes. Eu agradeço. Eu queria só fazer um agradecimento. Eu sempre faço porque é importante para mim. O Mulan, ele está aqui. Ele vai rir. O Mulan, eu fui musa da Mangueira durante 23 anos. Então, vocês podem imaginar o preconceito que eu vivi, né, por todo esse tempo. E eu sempre fui gestora pública,
sempre ocupei cargos de chefia, de alta gestão, e sempre tive que conviver com esse sofrimento, assim, com esse, porque é isso, né? Tipo, a palavra preconceito chega uma hora que ela vira sofrimento, né? A gente já usa esse sinônimo. E depois de 10 anos, assim, já na carreira como gestora pública, 10 anos, uma criança, quase uma medalhista olímpica, quase a idade de uma medalhista olímpica, né? Eu conheci o Mulan, e o Mulan me convidou para esse desafio de institucionalizar a NAD Rio, que saiu aí da cabecinha dele, que está aí com toda essa alegria de pular da cama para ir trabalhar, então ele tem essas ideias, ele convocou a mim e o Sérgio para fazer essa institucionalização, né, da primeira unidade de NAD governamental no Brasil. E o Mulan foi o único chefe que eu tive que falava com orgulho que eu era passista da Mangueira em qualquer reunião, do presidente da CVM ao secretário ou ao gestor público que tivesse comigo. Então, te agradecer, Mulan, porque eu sempre falo isso para ele, sempre agradeço, porque eu acho importante pontuar, e eu sempre choro. E, assim, é de alegria e de tristeza, né? Porque a gente não precisava estar chorando por uma coisa que nos orgulha. Mas eu esperei 10 anos, eu nem esperava mais, né? E ele me deu esse presente. Muitas mulheres negras que são passistas vão passar em vida sem ter esse reconhecimento. E eu tive, porque topei com pessoas como Mulan. Obrigada, Mulan. Que coisa linda, Rafaela. Eu tenho a certeza que você emocionou a todos. Eu estou aqui com a garganta embargada. Eu acho que esse depoimento seu fecha o nosso momento com chave de ouro. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Renato, quer falar alguma coisa? Não, queria só fechar agradecendo todos os líderes MLG. Vi muita gente que estava até um pouquinho distante da gente faz um tempinho, né? Márcia Simões, dando o exemplo dela aqui, que fazia tempo que eu não falava com ela. Mas fico muito feliz. E fico feliz, assim, por a gente ver o quanto a nossa rede é forte, né? Até pela citação da Rafaela em relação ao Mulan, que é da nossa rede, da turma 1 do MLG, né? E da Joyce, que é uma mega parceira nossa, a Vivian, se eu não me engano, até citou o quanto ela é próxima desde o Instituto República e é uma parceirona do CLP e muito nos inspira também, né? A gente já fez eventos com eles na época dela do República e motiva a gente a sempre estar cada vez olhando um olhar de reflexão. Eu, particularmente, Rafaela, agradeço muito a sua exposição aqui. Eu trabalho muito com experiências, a Monize, coitada, sofre, porque eu tento trazer as minhas experiências de ser o líder mais velho da equipe CLP. Então, eu tento fazer um pouquinho, tá? Humildemente, falando do que você faz. Eu tento trazer essa experiência, porque eu acho que é o melhor caminho, assim, na minha leitura, e aí concordando com você. Eu acho que isso ajuda muito no processo do diálogo, né? Então, eu agradeço muito a participação de todos, em especial da Rafaela e do Mulan, que foi tão citado aqui, né? Então, vamos dar o agradecimento especial também ao Mulan, que com certeza contribuiu muito para a rede MLG, que contribuiu na sua carreira e no seu processo também. Gente, deu para notar, assim, não foi um grande esforço, não. A Rafa é um fenômeno. A Rafa é um fenômeno. Assim, não tem nada demais o que eu fiz. Ela é um fenômeno. Você conviva com elas e você... Bom, vocês já viram um pedaço, uma amostra, né? São 1 hora de reunião. A Rafa inspira, a Rafa motiva. Conviva com ela para você ver. Obrigada, gente. Obrigada, Camila, pelo convite. Obrigada, gente. Acho que então é isso. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Boa noite a todos. E até a próxima. Boa noite, gente. Obrigadão. Foi maravilhoso. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa Até noite. mais. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite.